Vale a pena fazer uma carteira no CPF do seu filho? Quais os riscos que isso traz? Existe outra alternativa? Eu abri no CPF do meu filho há 3 anos atrás. Eu vou explicar meu racional mostrando a carteira dele hoje nesse vídeo. O vídeo de hoje é sobre isso. Peço a você o seu like, que você ative o sininho para não perder meu conteúdo, afinal de contas, toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Peço que você se inscreva, se você gosta do meu conteúdo, que mande esse vídeo para os seus amigos para me ajudar a fazer o canal crescer. Eu também tô no Instagram, aqui embaixo na descrição tem o link para você me seguir por lá. Eu posto conteúdos diários nos stories sobre fundos imobiliários. Uma dúvida de muitos pais e mães que investem já é de abrir ou não uma carteira no CPF dos filhos. Qual o risco que isso traz? Bom, o maior risco é que o dono do dinheiro é seu filho, né? Então, quando ele fizer 18 anos, ele automaticamente passa a ter direito àquele dinheiro, pode sacar e usar o dinheiro como bem ele entender ou ela entender. E a gente sabe que aos 18 anos as pessoas são muito imaturas, então existe um risco grande do seu filho ou da sua filha aos 18 anos pegar esse dinheiro e torrar, literalmente, né? Usar para comprar um carro esportivo ou usar para viajar, alguma coisa que não seja tão produtiva. E esse é um risco real, tá? Agora, logicamente, tem muito pai, muita mãe que se garante, fala, não, eu vou dar uma educação financeira e meu filho aos 18 anos vai saber valorizar esse dinheiro. Mas existe sempre o risco, afinal de contas a gente está falando de um ser humano que não é você, com o seu conhecimento, que vai ter os seus próprios pensamentos, as suas próprias vontades, e sim, existe esse risco, tá? Para quem tem medo desse risco, existe uma alternativa, que é você fazer uma carteira separada no seu CPF mesmo, talvez em outra corretora, né? Para seu filho, mas o seu CPF. Então, o dinheiro é seu. Dependendo da maturidade do seu filho ou filha aos 18 anos, aí sim você dá acesso a esse dinheiro para ele ou para ela. Então, você controla o dinheiro, né? O dinheiro é seu. Bom, o que eu penso sobre isso? Eu montei uma carteira para o meu filho Samuel quando ele tinha 1 ano de idade. E eu fiz isso com um único objetivo, tá? Educacional. Ela existe para fins educacionais. Então, por exemplo, eu quero levar ele no banco Bradesco, porque ele tem ações do Bradesco, e falar para ele, ó, você tem um pedaço desse banco. E eu quero mostrar para ele, quando ele tiver noção, né, porque também ele tem 4 anos, agora não é o momento, de que os juros compostos têm um poder enorme. Então, o meu único objetivo não é deixar o Samuel independente financeiramente. Teoricamente, ele é meu filho único. Se eu alcançar minha independência financeira, ele vai herdar tudo. Ele será também independente. Ele vai herdar o meu dinheiro. Então, o foco da carteira dele é exclusivamente educacional, porque na minha visão, ele vê ativos no CPF dele, abrir a corretora ali, ter o nome dele, tem um poder diferente do que eu pegar na minha corretora, no meu nome e colocar alguns ativos para ele, tá? Esse é o meu pensamento. Uma coisa é certa, não existe certo ou errado, tá? Cada pai, cada mãe cria seu filho da maneira que quiser. E cada pai e cada mãe tem que decidir se vai investir para o filho, se não vai, se vai abrir uma conta no CPF do filho, se não vai. Mas uma coisa que eu acredito e que eu quero passar para vocês é que a carteira dos pais é prioridade. Nós pais devemos focar na nossa independência financeira, afinal de contas temos menos tempo para chegar até ela e nossos filhos são nossos herdeiros, né? Eles vão herdar o que a gente fizer no nosso patrimônio. Mas, além disso, de focar nas nossas carteiras, dar educação financeira para os nossos filhos, ensinar o valor do dinheiro, ensinar o poder dos juros compostos, ensinar o poder da compra de ativos versus compra de passivos, é muito importante, é essencial para criar cidadãos conscientes financeiramente, seja montando ou não uma carteira para eles, ok? Ok, Estela, decidi abrir uma carteira para o meu filho. Como eu abro? O primeiro passo é ter CPF do filho. Hoje em dia, o CPF já sai na certidão de nascimento. Na minha época não era assim, né? Eu tive que ir na delegacia tirar o CPF do Samuel, mas o CPF é o primeiro passo, tá? O segundo passo é abrir uma conta no banco, no CPF do seu filho.
Eu abri no Banco Inter, foi muito fácil, tá? Em 24 horas, Samuel já tinha conta, chegou cartão no nome dele, foi muito tranquilo. E o terceiro passo, abrir conta na corretora. Não são todas as corretoras que aceitam abrir conta para criança, tá? Na minha época, 3 anos atrás, a Clear e a Rico abriam, eu abri na Clear, tá? Os pais têm que preencher um formulário, tá? E aí a conta tá aberta, você pode transferir o seu dinheiro para a conta bancária do seu filho, da conta bancária do seu filho para a corretora e fazer os aportes. É bem tranquilo, é bem fácil. E agora eu vou mostrar a carteira do Samuel para vocês. Então, tô aqui no Domo, tá? Que é um dos gerenciadores de carteira que eu uso. Ele me permite colocar mais de uma carteira, por isso que eu uso ele. E tá aqui, né? A carteira do Samuel. O meu foco na carteira do Samuel é ter ações e fundos imobiliários, tá? Por enquanto. Ele não investe fora do Brasil, o foco é isso, tá? E só renda variável, tá? E hoje ele tem 56,36% em fundos imobiliários e 43,64% em ações. O foco é ser 50-50, mas nunca fica certinho, tá? Em ações, ele tem hoje 23,20% em bancos, ele tem 23,4% na VEG, ele tem 18,3% em material rodoviário, vou mostrar para vocês qual é, eletrodomésticos 3,8%, papel e celulose 20,80% e energia elétrica 10,4%, tá? Eu não foco em porcentagens aqui, tá? Eu vou aportando na medida que as oportunidades vão surgindo, tá? No momento do aporte. Em fundos imobiliários hoje, ele tem 56,36%. Se vocês olharem aqui, a maior parte da carteira dele tá em galpões logísticos. Depois vem em papel, tá? Depois híbridos, depois shoppings, 12,8%, fundos de fundos, 9,7% e no final um indefinido aqui que eu nem sei o que é, deixa eu ver o que é. Ah, é o VGHF, tá? VGHF ele coloca indefinido, é o hedge fund, né? Bom, e eu vou mostrar para vocês aqui os aportes, né? Olha que interessante. Eu comecei a aportar para o Samuel. O primeiro aporte foi em dezembro de 2020. Foi um aporte grande, tá? Ele não tem esses aportes tão grandes assim. E foi um presente de Natal, né? Juntou o presente da madrinha, da avó, o nosso, né? Meu e do pai dele. E a gente fez o primeiro aporte. De lá pra cá, não necessariamente a gente fez todos os meses, ó. Aqui sobe um pouquinho, a gente fez aporte aqui em janeiro de 2021, fevereiro mais um pouquinho, março também, mas chega um ponto que o foco é a nossa carteira. A gente não podia aportar pro Samuel, a gente estava com outras despesas e aí a gente não aportou. Repare aqui, ó, que em maio de 2021 pra cá, a carteira caiu o patrimônio, deu uma desvalorizada e a gente não pôs dinheiro. E aqui, ó, ficou esse tempo todo sem colocar dinheiro. Tá vendo aqui? Até novembro de 2021. O foco é esse mesmo, tá, pessoal? As nossas crianças têm os juros compostos ajudando demais, né? Com o tempo, eles são extremamente poderosos. Então, o foco não deve ser o aporte, né? Ainda mais que eu faço a carteira dele com finalidade educacional, tá? Então, nesse tempo aqui, a gente não pôde aportar para ele, a gente focou na nossa carteira, tá? E aí, depois, voltamos a aportar um pouquinho, mas não era todos os meses, tá? Como vocês podem perceber aqui também, ó, em 2022 ficamos sem aportar. E aqui tudo muda. Então, a partir daqui, todos os meses houve aporte, tá? Todos os meses houve aumento do patrimônio do Samuel. Então, tem crescido o patrimônio dele mês após mês. Hoje ele tem 13 mil reais investidos. Bom, e hoje em ações ele tem R$ 5.698,73. Como vocês podem ver, ele tem 6 ações hoje na carteira dele. Ele tem Bradesco, Engie, Klabin, Magalu, a Randon Corp, tá? E a VEG. Em fundos imobiliários, Samuel tem R$ 7.360,36. Repare aqui, né, que RBRP é o único em vermelho aqui. Samuel tá com um preço médio no RBRP bem alto, R$ 91,18. Foi um dos primeiros ativos que eu comprei para ele, foi antes do problema da compra do River One, né? E eu mantive, eu não vendi. Samuel tem todo o tempo do mundo. O River One é um imóvel, tá lá, uma hora ou outra,
Quando recuperar, se recuperar ou chegar perto, aí eu vendo para ele, tá? Por enquanto tá aqui de castigo, infelizmente, né? Foi um fundo imobiliário que, na minha visão, perdeu os fundamentos, mas tá aqui. O resto, a carteira dele tá toda com lucro, né? Tá bem boa. BTLG e HGLG são os fundos de logística que eu escolhi para a carteira do Samuel. Depois a gente tem o HFOF, tá? Aí a gente tem o HSML como o único fundo de shopping da carteira dele. A gente tem o TRXF11, fundo de renda urbana da TRX, CPTS, né, o único fundo de papel da carteira do Samuel, Middle Risk, e VGHF, é o fundo de topo da carteira do Samuel, né, o fundo com mais risco, e aí aqui a gente não põe mais de 3% nesse tipo de fundo, e tá bem adequada a carteira dele. Tem fundo de meio, tem fundo de base, tem fundo de topo. Ele tá, na verdade, bem mais conservador, tá? Poderia arriscar mais para ele, mas eu não quero também perder noite de sono com a carteira do Samuel. Quero que seja uma carteira tranquila, que não me ocupe muito tempo, tá? Vou lá, faço o aporte, acabou, acompanho os fundos, mas já acompanho normalmente, principalmente por causa da mentoria Expert, né? Que eu tenho que acompanhar todos esses fundos, mesmo os que eu não tenho, porque meus mentorados têm. E é isso, tá? Essa é a carteira do meu filho, Samuel. Lembrando, não é uma recomendação, só queria mostrar na prática como funciona. E eu sigo fazendo aportes mensais para ele, tá? O foco não é aposentar o Samuel, o foco é dar um ponto de partida para ele, para que ele chegue lá na frente com 18 anos, tendo educação financeira, sabendo o poder da compra de ativos, conhecendo o poder dos juros compostos e decidindo levar essa carteira para frente. E aí, você tem filho? Investe para ele ou para ela? Já abriu conta na corretora ou não? Prefere investir só para você? Deixa um comentário aqui embaixo que eu vou adorar saber. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, manda esse vídeo para os seus amigos, dá um like. E por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo.